quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já tenho falado disso muito nos últimos dias e hoje não vai ser diferente, quero continuar falando. O tema dessa mensagem é a consolidação e a batalha espiritual. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunte para ela: você está firme com Jesus? Como que está a sua guerra? Firme, né? Consolidar é firmar. Algo consolidado é algo que está forte. Não se tira facilmente uma árvore plantada quando ela tem raízes profundas, porque ela está enraizada, ela está consolidada. Foi edificado uma casa sobre a rocha, não se derruba facilmente. Hoje tem, né, tecnologia, tem dinamites, né, bombas que vai implodir aquele edifício. Mas você pode ir lá bater o pé, você não vai conseguir derrubar uma casa bem estruturada, consolidada. A fé do cristão precisa estar consolidada. A vida do crente em Jesus tem que ser consolidada. Mas e a batalha, pastor? É sobre isso que nós queremos compartilhar nessa noite. A consolidação e a batalha espiritual. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso de 1 a 4. A carta de Paulo aos Colossenses. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet. Que Deus abençoe a sua casa nessa noite, a sua vida, a sua família. Abra comigo a Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Estamos sem um projetor ainda por enquanto, então vai ser importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar aí, que eu vou falar algumas referências, né? Quando tem um projetor, facilita muito, né, esse processo. Nós não queremos estender muito, porque tem a celebração da ceia, e eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou em meu coração ainda essa tarde. Como é um assunto que nós já estamos falando há alguns tempos, vocês vão compreender, em nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé por um instante, só para nós lermos a palavra e orarmos, eu agradeço. Te peço, a irmã que está com criança, fique à vontade, tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, obrigado, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo,
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ore comigo em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, dessa noite, de estarmos juntos, te louvando e te adorando. Agora, Senhor, esse momento da palavra, Pai, nós pedimos ao Espírito Santo, que é Ele quem transforma, que convence o pecador, é Ele que traz luz ao nosso entendimento, que o Teu Espírito, ó Deus, nessa noite venha trabalhar no nosso coração e que todo pensamento, toda mente seja cativa a obedecer a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra alcance o coração como uma boa terra e que possa frutificar e dar frutos, ó Deus, que glorifique o Teu nome. Deus, eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, tenha compaixão de mim. Fala com o Teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. A igreja de Colossos, ela tem esse perfil de crentes consolidados. Uma igreja que Paulo elogia a sua postura de fidelidade. Ele começa dizendo que ele teve a notícia, né, e ele ficou muito feliz com o que ele ouviu acerca daquela igreja. Uma igreja que estava crescendo, que ia frutificando, uma igreja que amava os irmãos, uma igreja que sempre tinha esperança nos céus. E por causa dessa esperança que ele diz no verso 5, eles faziam a obra de Deus, na nossa linguagem. Era uma igreja que aprendeu com um ministro. Epáfras era um servo da igreja, um servo do Senhor, como os irmãos que vão lá no grupo familiar ensinar a Bíblia, ensinar a palavra, vai no discipulado, incansavelmente ensinando, um fiel ministro de Cristo. O trabalho desse homem elevou o conhecimento, o amor daquela igreja. Eles estavam ali cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria, de inteligência espiritual. Hoje nós falamos muito, né, sobre inteligência emocional. A igreja de Colossos tinha inteligência espiritual. Estavam diante do Senhor, agradando, frutificando, uma igreja consolidada. Pastor, mas era fácil para os colossenses? Não era fácil para os colossenses. Eles lutavam, eles batalhavam para que chegasse nesse nível. Eu não sei como está a sua vida no aspecto da guerra, da luta, da batalha, mas em nome de Jesus, nós precisamos, querido, reconhecer que se nós quisermos ficar firme, né, aquela perguntinha, você está firme? Se você quiser ficar firme, você precisa lutar, você precisa guerrear. Existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha no mundo espiritual. Agora, exatamente nesse momento, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Livra de quem, pastor? Livra do adversário. O diabo, vosso adversário, ele ruge como leão ao derredor de nós, o tempo todo. Tem um adversário seu, um adversário meu, o nosso adversário, ele mesmo, o diabo, o vosso adversário. Ele ruge como leão, ele anda ao derredor, você não vê, mas ele está de olho em você. Pastor, que medo. Não tenha medo, não tenha medo do diabo. A Bíblia diz, resistir o diabo. Você só precisa crer em Deus. Você está numa guerra,
Você pode até pensar que não, mas você está numa guerra. Não é por acaso que aconteceu algumas coisas na sua vida esses dias. Não foi por acaso. Era ele, né? Tem a mãozinha dele ali naquele negócio que te perturbou, que te magoou, que te entristeceu. Talvez por isso você pensou em parar. Olha aí, você está lutando para se consolidar na fé. Você teve contato com a palavra de Deus, Deus falou no teu coração, mostrou para você a palavra, uma direção, mas de repente o diabo, a Bíblia diz, o dragão, a antiga serpente, ele lançou uma flecha, um dardo inflamado, e te tocou, e te feriu. E você falou, eu vou desistir, eu vou parar. Eu quero te dizer que isso é obra do diabo. Esse pensamento de parar, a consolidação e a batalha espiritual, aqueles que quiserem servir a Jesus, firmes e constantes, sempre abundantes, precisam admitir que estão numa guerra, senão vai morrer igual cego no meio do tiroteio. Tu solta um cego no meio do tiroteio, ele não sabe de onde está vindo as balas, ele não sabe de que lado está o inimigo, e ele vai ser atingido, porque ele não acredita que tem uma guerra, ele não vê. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Como vencer essa guerra, pastor? Existe promessa, existe direção para nós, queridos. Quando falamos de consolidação, precisamos, primeira coisa, admitir que ninguém vai ficar firme, consolidado na fé, se não acreditar na batalha. Se não acreditar na batalha, você já perdeu. Se você vai para uma guerra e não acredita que o teu inimigo pode te derrubar, certamente ele vai te derrubar, porque você não vai se defender, porque você não vai conhecer as estratégias do adversário. Mas se você levar a sério a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, se você levar a sério, a Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Quem é carnal, quem é natural, vai olhar, isso não é nada, não tem nada a ver. É ali que corre o perigo do inimigo te derrubar. Em nome de Jesus. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem portas do inferno. Existe a porta do céu, estreita. Não pensa que é fácil. A Bíblia diz que a porta e o caminho que leva a Deus é estreito e apertado e que poucos entrarão por ele, porque precisa se esforçar. Para se consolidar na fé, tem que se esforçar. Aqui tem pessoas que são excelentes profissionais na sua área de atuação, mas tiveram que estudar, tiveram que se dedicar. Pessoas com experiência de 10 anos, de 20 anos, pessoas que há 30 anos faz aquilo, já nem olha mais, já sabe de cor, né? Aquela boleira maravilhosa, não olha mais a receita, aquele motorista profissional que de repente ele faz aquela manobra e ninguém sabe, rapaz, como é que você conseguiu se desviar disso? Isso para ele é fácil, é 30 anos dirigindo, pastor. Aquele enfermeiro que dá uma injeção, mas ele teve que estudar, teve que se dedicar. Por que não pela nossa vida espiritual? Por que não se esforçar para entrar pela porta estreita? Ele já nos avisou, a porta é estreita. Se você quiser encontrar com ele do outro lado, ele diz, eu entrarei. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Mas ele é a porta estreita. E
me parece que no caminho daqui para o céu tem muitos empecilhos e muitas dificuldades. Os mais antigos aqui devem lembrar daquele quadro Os Dois Caminhos, né? Um quadro antigo, né? Bem antigo mesmo, para a gente assim que tem mais de 40. Dois caminhos. Talvez alguém aqui deve ter um lá na sua casa. Eu acho que é difícil, né, pastor? Tem lá, pastor? Não tem, né? Tem a Arca de Noé? Tem a Santa Ceia? Não tem nenhum desses quadros? Na minha casa também não. Mas eu via muito na casa dos irmãos antigamente, lembra? Tinha aquele quadrão da Arca do Noé. Tem. Eu sou antigo, pode falar. Mas é assim, tinha lá o quadro dos dois caminhos, né? Aquele desenho pintado, o caminho da perdição, a turma indo para o baile, aquelas coisas, né, muito legal no meio do caminho, mas lá no final tem um precipício e um fogo, né, e um lago de chama de fogo lá. E tem um caminhozinho que está indo para Deus assim, um caminhozinho estreito, né? O artista foi bem legal. Ele pintou um caminhozinho estreito e vai ali com mais dificuldade, mas lá em cima tem uma glória, tem um paraíso, algo tremendo que você não... A Bíblia diz que nenhum coração pode imaginar, né? Não passou na mente de ninguém o que está escondido em Deus para nós. Mas para chegar lá, querido, vai ter batalha, vai ter luta. Primeira coisa que você precisa fazer para vencer essa batalha é manter a santidade. Se você quiser anotar. Como vencer esta guerra? Primeiro, mantendo a santidade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu Deus, essa palavra é forte. A Bíblia diz: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Pastor, o que é isso, santidade? Santidade, querido, é separar, santificar, se separar. Deus sempre, Ele quer exclusividade. Deus quer do seu povo exclusividade. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Quando lá na eternidade um homem intentou no seu coração, um anjo, né? Um anjo intentou no seu coração: vamos colocar um trono acima do Altíssimo. Afinal de contas, ele está reinando muito sozinho, né? O que aconteceu com ele? Foi precipitado. Ele e aqueles que acreditaram na mentira dele foram lançados, porque Deus falou: olha, a glória é dele, a honra é dele, ele não divide. A santidade tem a ver com isso. Santidade, querido, não é você botar aquele roupão, sabe, assim, assado. Hoje eu estou até com uma roupa aqui, né, bacana, tem tempo que eu não boto um terno, mas isso aqui não é coisa de santidade não, tá, querido? Eu não sou mais santo que você porque eu estou de terno, porque a turma lá em Brasília está todo mundo de terno e gravata, só a graça, né? Você já sabe o final da história, não precisa nem comentar, mas está todo mundo de terno e gravata. Parece que é todo crente, né? Olha, tem uma igrejona ali, né? Está tanto pastor ali. Então, querido, santidade é separação, exclusividade. A maior arma para vencer o inimigo é a nossa santidade. Porque o adversário, ele é o acusador. E se ele não tiver do que te acusar, ele perdeu a força. O diabo, ele é extremamente legalista. Ele só age em duas situações: quando Deus permite e quando você dá brecha. Se você não der brecha e Deus não permitir, ele não vai fazer nada. Como assim quando Deus permite, pastor? Tu lembra da história de Jó? Jó falou até hoje na escola dominical, né? Homem justo, reto, se desviava do mal, fazia tudo, né, direitinho, lia na cartilha de Deus, tinha intimidade com Deus e passou pelo que passou. Mas sabe por causa de quê? Porque Deus, ele chama o diabo aparece lá, se apresenta diante de Deus e ele fala: tu viu lá o meu servo Jó,
homem reto, justo, íntegro, se desvia do mal, faz tudo certinho. O que aconteceu? Deus permitiu ele ir lá e tocar em Jó. Toca, pode tocar. Querido, ninguém está livre disso, e você não pode se aborrecer com Deus, tá? O nosso irmão Antônio já falou aqui que ele é soberano, tem toda a autoridade. Se ele quiser te provar, ele vai te provar. Mas Paulo escreveu aos Coríntios que ele é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade de resistência. É aquele ditado antigo, né, que Deus não dá o frio, né, se o cobertor não suportar, né? Não, ele dá o frio conforme o cobertor. Então você pode ficar seguro, se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, você é capaz de vencer. Mas para isso você precisa se santificar. Você precisa separar a sua vida, separar o seu coração, separar a sua casa, porque o teu corpo é a casa de Deus. O teu corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Nós cantamos nessa noite. O teu corpo é o lugar onde Deus habita. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Você que está aqui nessa noite, não está aqui por acaso, porque Deus trouxe aqui para te dizer, Ele quer que você fique firme na fé. Você só vai ficar firme se você se santificar, se você se separar de toda imundície. Como assim, pastor, imundície? Que está pensando que eu sou o quê? Não estou pensando que você é nada. Estou pensando que o diabo está tentando te derrubar e você está cedendo. A tentação é uma mentirinha, é uma fofoquinha, sabe? É um mexerico aqui, sabe? É uma inveja ali, é uma vaidade assim, sabe? Você sabe no que você é tentado. A gente não precisa entrar em detalhes. Existe uma promessa que você precisa se apropriar dela, que é a santidade. Deus falou, olha, sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Se Ele disse que a gente pode ser santo, a gente pode ser santo. No sentido original da palavra. Você sabe o que aborrece a Deus? Interessante que na carta aos Colossenses, ele diz aqui que aqueles irmãos estavam agradando a Deus. Aqueles irmãos agradavam a Deus. Fazia com que Deus ficasse feliz com eles. Deus quer ficar feliz comigo, Deus quer ficar feliz com você. Mas o que pode aborrecer a Deus? A falta de santidade, pastor. A falta de santidade. Santidade é se separar, querido, das coisas do mundo. Saber exatamente o que aborrece a Deus. Pastor, mas como que eu vou saber o que aborrece a Deus? Busque conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque o meu povo peca por causa do quê? Por falta de conhecimento. E ninguém vai se desculpar. Você conhece todas as leis do nosso país? Aqui do Brasil, você conhece? De Queimado, do município de Queimado, tem leis municipais, leis estaduais e leis federais. Você conhece? Não! Então você pode estar cometendo um erro, transgredindo alguma lei. Não é verdade? E se alguém te denunciar porque você está transgredindo a lei e você cair na mão do juiz? Você acha que ele vai te perdoar porque você não sabia? Não, ele vai te condenar. Porque a obrigação sua é de saber. Não é a dele de te perdoar porque você não sabia. Deus é da mesma maneira. Uma vez lá, Jesus falando que morreu um rico e morreu um mendigo. O rico morreu, foi lá para o Hades, para o inferno. O mendigo, Lázaro, foi para o seio de Abraão. De longe, aquele rico olhava e via Lázaro de boa, no seio de Abraão, feliz e alegre, recebendo consolo.
E ele na chama, ardendo, gritando lá: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, ele era rico. Peça que o Lázaro e o mendigo toque uma gotinha d'água e pinga na minha boca, que a coisa está feia aqui. Imagina o rico pedir para o mendigo botar uma água na boca dele. Que nível estava o sofrimento dele? Por que ele estava lá naquele lugar de chama? Porque ele não ouviu. Aí ele falou: deixa eu voltar, para que avise os meus parentes, deixa eu ir lá avisar, que é sério o que estão pregando lá, que o que estão falando é verdade, que existe o inferno e que se a gente não tiver com Deus, a gente vai para lá. Aí o que o Senhor falou para ele? Não, fica quieto aí. Deixa que eles, se eles não ouvem os vivos, vão ouvir os mortos. Deixa, eles têm a lei e os profetas, eles têm que acreditar, eles precisam acreditar na pregação que está sendo feita lá. Querido, é o que está acontecendo hoje. Nós temos a Bíblia, temos a palavra, Deus está falando conosco todos os dias. Ele usa um irmão, usa uma irmã, usa o pastor, usa o líder do grupo, usa o discipulador e nos fala: rapaz, você precisa abandonar esse pecado, você precisa deixar essa vida, você precisa se santificar para Deus, se separar. Não é santificação, não é ser santarrão. Pense nisso. Sabe, é você buscar a Deus todos os dias. Quem aqui come todo dia? Todo mundo, né? Graças a Deus. Tem ninguém com fome aí não, amém? Já comeram hoje? Tomaram café, almoçaram? Amém. Não quero ninguém dormir nem não. Por que você comeu hoje e ainda não falou com Deus? A sua alma sente falta de Deus. O teu espírito quer Deus. Deus está te esperando. Assim como a corça anseia por água, nós desejamos Deus. Tenho sede de ti. O salmista falou isso. Sabe que você pode até pensar que não, mas a sua alma, o seu espírito está querendo Deus. E o inimigo não quer que você se alimente de Deus. Ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você vá para a igreja, porque ele sabe que se você se alimentar das coisas de Deus, você vai ter força, você vai ficar firme, porque você vai conhecer a Deus, porque o Espírito vai falar com você, e essa santificação é que falta para nós vencermos essa batalha. Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou com Deus? Sério mesmo, sério. Como diz a turma, né? Serinho, sem brincadeira. Porque às vezes você vem na igreja e na hora da oração você fica conversando. Na hora da oração tu aproveita que os irmãos estão com o olho fechado, tu corre lá para fora para dar uma olhada no zap. Me parece que tem gente que não leva a sério essa guerra, querido. Olha, o diabo conseguiu te tirar da igreja na hora da oração. Na hora que você ia falar com Deus, ele conseguiu te levar lá para fora. E afinal, infelizmente, né? Usou o pobre coitado do outro irmão. Chama o irmão e quero falar com ele. Na hora da oração, você vai chamar o irmão da oração para conversar? Você está dando lugar para o inimigo. Deixa o varão orar. Entre e ora junto com ele, porque ele agora está falando com Deus. Na hora da pregação, a pessoa vai lá para fora. Mas é o pão, que ele precisa tanto desse pão que é a palavra, para ele se alimentar, para ele se fortalecer. Na hora da mensagem, ele pegou o celular para responder o WhatsApp. E aí o pastor falou 1 hora, ele não guardou 1 minuto. Frágil, não se firma, porque não se santifica, não se separa para Deus. Agora é o tempo de Deus, é o tempo de orar, agora é o tempo de adorar, é o tempo de ouvir a palavra, é o tempo de meditar. Vou me separar, vou sair desse ambiente que eu sei que desagrada a Deus. Se você não se santificar,
Se você não botar isso em prática, não sou eu o pastor, não vai ser o seu pai ou a sua mãe que vai fazer isso por você. E aí se cumpre literalmente aquela palavra que o pai não salva o filho e o filho não salva o pai, que a mulher não salva o marido, que a mãe não salva a filha ou o filho. Ninguém vai salvar ninguém. É você que vai se salvar ao se aproximar de Deus, porque a salvação está em Jesus. Mas como você tem buscado essa salvação? Primeira coisa, querido, para você vencer a batalha é a santificação, mantendo santidade. E a segunda coisa, querido, é mantendo a unidade e comunhão. Porque a santificação é o seu relacionamento com Deus. A unidade e a comunhão é o seu relacionamento com o próximo. Nós temos, querido, essas duas armas poderosíssimas para vencer a batalha espiritual. Relação com Deus, vertical. Relação com o próximo, horizontal. Essa pessoa que está do teu lado aí, ela é muito importante na sua vida para vencer o diabo. Se ela tiver com a mesma conexão que você. E aí você precisa tomar cuidado. Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta. Salmo 1. Essa relação horizontal não é com o ímpio, não é com o mundo, não é com os pecadores. Ah, pastor, você falou que a turma do futebol lá é muito legal, tá? Peraí, aquela turma do futebol lá é legal, mas eles temem a Deus, eles se desviam do mal, eles são servos de Jesus. Não, pastor, não é não, mas eles são gente boa, cuidado com aquele que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Então, por quê? Porque você está no primeiro propósito, que é a santidade. E a santificação é o quê? Se separar. Se separar do que aborrece a Deus. Se eu ando no meio de um grupo de pessoas que não se comunicam com Deus, que não se santificam, e eu quero me santificar, provavelmente eu só vou tornar essa guerra mais difícil. Eu vou dar armas para o meu inimigo. Eu vou dar condição para o meu inimigo me afligir mais fácil. Se eu sei que se eu for naquela casa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, o assunto dele não é Jesus. O assunto dele não é o céu. O assunto dele é o que? É a mentira, é a intriga, é falar mal das pessoas. Aquela pessoa só me contamina. Aquela pessoa nunca elogia ninguém, só critica todo mundo. E eu vou ficar o tempo todo emprestando meu ouvido para ela, para ele. Eu estou no caminho do pecador, me assentando com os escarnecedores. Estou me contaminando, eu não entendi que essa batalha pode ser perdida, porque eu posso ser influenciado terrivelmente por essa pessoa. Para você ter uma vida espiritual vencedora, querido, se santifica e tenha unidade e comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Nós precisamos um dos outros para orarmos junto, para nos socorrer, para nos edificar. Ainda hoje pela manhã falávamos aqui na escola dominical com a classe aqui dentro, que todos nós, quando chegamos na igreja, né, somos como uma pedra pontiaguda. É isso mesmo. Aquela pedra, sabe, que se você jogar não rola. Mas normalmente, quando você entra num rio, tem muitas pedras redondinhas, né? Já viu aquelas pedrinhas redondinhas que a água vai levando? E essa ilustração fala disso. Nós somos como pedras. A Bíblia nos compara como pedras, né? Mas quando chegamos na igreja, a maioria somos como pedras pontiagudas. Não rola. Alguém vai dizer assim:
não rola, não vai rolar, né? Somos sim como pedras pontiagudas, pessoas difíceis de se lidar. Uns falam demais, outros falam o que não deve, uns são ignorantes, uns são ásperos, são pessoas difíceis, de difíceis relacionamentos, porque nós chegamos na igreja com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos traumas, com os nossos defeitos. Somos pontiagudos, temos dificuldades de relacionamento. E esses relacionamentos muitas vezes são tão difíceis que a gente desiste dos irmãos. Ah, não dá, pastor, não dá. Aquela irmã, meu Deus, misericredo. É só a graça para suportar aquela irmã. Aquele jovem lá, meu Deus do céu, pela misericórdia, sangue de Jesus tem poder na vida daquele jovem. Porque ninguém aguenta ficar perto dele. Tem gente que é difícil. Mas eu preciso amá-lo. Deus me amou, porque será que eu sou tão bom assim que Deus me ama mais do que ama Ele? Não. Deus me amou tanto quanto ama Ele. Mas Ele ainda tem umas pontas. Mas Ele precisa ficar no rio de Deus. Porque a água do Espírito, conforme vai passando, a gente vai se barrando no outro, a gente vai se tocando, as pontas vão sendo, lixadas automaticamente. Daqui a pouco a pessoa está redondinha, funcionando direitinho na igreja, pastor. É uma benção. Aquele irmão que era violento, agora é manso. Aquela irmã que falava demais, agora só ouve, só dá conselhos sábios. Aquela pessoa que era chata, agora é uma pessoa pacífica, A pessoa está no rio. A pedra foi moldada, pastor. Manter a unidade e a comunhão vai te ajudar a vencer o Satanás, vai te ajudar a vencer o diabo, porque ele quer te tirar daqui. Ele vai te mostrar defeito de tanta gente. O diabo vai falar: aquele irmão não presta, aquele outro fala demais, aquele ali é 7-1, aquele lá é não sei o quê, e vai acusar o acusador, que ele vai ficar para te afastar do rebanho. E se você cair nessa história, você vai sair do corpo. E você já viu uma mão andando sozinha aí na rua? Não tem, gente. Tirou do corpo, morre. Se cortar a sua perna, se cortar a sua mão, vai apodrecer, vai morrer. É isso que vai acontecer com o crente que não tem unidade, que não tem comunhão com a igreja. Ele é cortado. A Bíblia diz que o machado está posto ao pé da árvore. A árvore que não der fruto será cortada aí. Pastor, o que é isso? Foi Jesus que falou. Você precisa estar no corpo. Você precisa se santificar. Você precisa ter unidade com a igreja. Mas interessante, querido, que nesse processo eu preciso acreditar em algumas coisas que a Bíblia nos mostra dessa batalha espiritual. Olha, o diabo não é brincadeira. Se você gosta de andar mais com o mundo, eu quero ler algum texto aqui, porque tem gente assim, os melhores amigos dele não são os crentes, pastor. E eu já vi gente falando isso como se fosse uma grande vantagem. Os irmãos estão muito enrolados. Lá na minha igreja, lá, tem intimidade com ninguém. Os meus melhores amigos, sabe que meu melhor amigo não é nem crente? Eu confio mais naquela mulher lá que não é crente do que nos irmãos da minha igreja. O negócio está esquisito, né? Ou você está com problema, ou os irmãos da sua igreja estão com problema. Alguém está falhando feio nesse negócio. Porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você agrada ao mundo, você aborrece a Deus. E aí os melhores amigos não temem a Deus. Tem um lá que nem acredita em Deus. Mas sabe, olha, cara, gente boa. Eu acredito, sabe, que tem muita gente boa. E é verdade. Tanto que Deus ama todo mundo. Porque, sabe, o que falta é conhecimento de Deus. Por isso que a nossa missão é pregar o evangelho a todos aqueles. Porque todo aquele que crê será salvo. Nós não escolhemos quem é bom para ser amigo só dos bons. Nós não escolhemos pessoas, não selecionamos ninguém. Quem nos chamou foi Deus. Ele só nos deu uma ordem: vá,
prego o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Então é Deus, querido. Mas nós, como família de Deus, como igreja, eu preciso amar os meus irmãos e me relacionar intimamente com meus irmãos, mas vai existir uma dificuldade tremenda por causa das nossas diferenças, por causa das nossas preferências mesmo, né? Um gosta de assim, outro gosta de assado, e aí fica brigando por bobagem. Crente que briga por bobagem, pessoas que perdem a amizade dos irmãos por causa de coisas dessa vida terrena, porque não entendeu a batalha. Mas veja bem, como vencer essa dificuldade de relacionamento? Primeira coisa, querido, reconhecer que essa geração está no maligno. Sabe, você tem amigos profundos no mundo? Cuidado. Olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha, quem não está em Cristo está no maligno. Pastor, isso é pesado. Não sou eu que falei. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 5, verso 19. Ele está falando com a igreja. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Porque existe um espírito, que é o espírito do anticristo. Foi aquilo que nós falamos. Se você não acredita que você está numa batalha e que a igreja está em Deus e que o mundo está no maligno. Deus controla todas as coisas, mas o príncipe desse mundo é o diabo. É ele que move a cultura, é ele que está movendo a política, é ele que está movendo, querido, tudo nessa terra. Deus desistiu de nós, pastor? Claro que não. Tanto que nós estamos aqui lutando para agradá-lo. Mas o mundo não pensa em Deus, querido. O mundo é o poder, é o dinheiro, é o sexo, é a droga. O mundo está no maligno. O que o mundo exalta é o homem, não Deus. Então o meu relacionamento tem que ser profundo com pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus. Não estou dizendo que tem que ser pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitas, mas são pessoas que buscam a Deus, que estão desejosas de se santificar, porque as pessoas do mundo estão no maligno. O que impulsiona as pessoas ao adultério, ao vício, à maldade, à violência, não é Deus, é o maligno. Liga a sua televisão lá, provavelmente tu vai ligar quando chegar em casa. Tu vai ver lá o que o diabo está fazendo com o mundo. Droga, estupro, violência, assassinato, tráfico, corrupção. O mundo é do maligno. E você está andando com o mundo. Você não está se santificando para Deus. Você precisa ter íntima comunhão com os irmãos da fé. Segundo, querido, reconhecer que essa geração é perversa. Essa geração é perversa. Atos capítulo 2, verso 40. Com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa geração é perversa. Você tem que se salvar dessa geração. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me livra do mal. Me livra dos homens violentos, dessa geração perversa. Gente que mente, gente que engana, gente que, sabe, faz tanta coisa de maldade, faz como tanta maldade no coração de uma pessoa. Está na Bíblia, a geração é perversa, imoralidade, perversão. O controle é o espírito de Jezabel. É a prostituição, sabe? Tu fala, meu Deus, como que você anda com jovens? Quem estuda aqui sabe disso. Para numa rodinha de jovens lá, o que eles estão falando? Ou é de droga ou é de sexo. Crianças, roupas que se insinuam. As mães, muitas das vezes, acham bonitinho vestir a filha de prostituta. Sabe, querido, o que nós estamos fazendo com a nossa geração? Na igreja não tem isso, pastor. Amém, porque não pode ter mesmo. Porque no mundo
é do maligno. A geração é perversa, mas nós estamos nos santificando. Nós queremos Deus. Reconhecer que a geração perdeu o entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz o texto sagrado: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou. A gente está pregando aqui, mas muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que vão assistir depois, podem até pegar cortes da nossa pregação para dizer: olha lá como que ele é intolerante, é fundamentalista, não tem nada a ver com o que ele está falando. Porque Deus diz na sua palavra que o diabo, o Deus deste, quem é o Deus deste século? Não é o nosso Deus. O nosso Deus é Deus da eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, mas o deste século é o diabo. E ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não acreditam, não levam a sério que Deus vai fazer isso mesmo. Não, Deus ama. Ele não vai jogar aquele cara no inferno por causa disso. Mas ele é fiel com a sua palavra. Ele disse que quem não se santificar não vai vê-lo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sabe que o diabo cegou. As pessoas não levam a sério essa pregação. Outra coisa, reconhecer que a geração está demonizada, endemoniada. Ei, demônio, ele procura uma casa. Demônio não gosta de ficar vagando, alma penada por aí não. Demônio, ele quer habitar em algum lugar. A Bíblia diz que nós somos o templo de quem? Porque ele habita em nós. E você acha que o diabo não gosta de habitar também, não? A Bíblia diz que ele sai, e quando ele volta, pastor, se ele encontrar a casa vazia, ele entra. Só que ele não entra sozinho, né? Ele traz mais 7, aí fica 8 dentro da pessoa. É pior. Sabe, querido? Mateus capítulo 12, verso 45. Ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração mal. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, querido. Mas ele não vai mudar isso, tá, querido? É você que vai mudar a sua história. A geração precisa se cumprir. Os homens maus sempre vai existir, mas salvai-vos dessa geração. É você que tem que se salvar dessa geração. É você que tem que olhar e falar: eu não vou ser cheio de demônio não, porque a geração está endemoniada. Essa geração está endemoniada, endemonizada. É homens amantes de si mesmo, é violência, é crime, é droga, toda espécie de mal que você possa imaginar, a gente vê todo dia. Não pense que é Deus que está fazendo isso através das pessoas, é o diabo. Pessoas crentes que adoravam a Deus, hoje faz coisas terríveis. Homens que pregavam, mulheres que adoravam, e hoje parece que não temem a Deus porque fazem cada coisa, porque o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. E a pergunta que Deus faz para nós nessa noite: eu quero me santificar, ou eu quero ficar uma casa vazia, onde o diabo e os demônios vão vir, vão entrar e habitar em mim, e eu vou começar a ser violento, eu vou começar a ser ciumento, eu vou começar a ser uma pessoa arrogante, eu vou começar a ser uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa que adultera, uma pessoa, sabe, que transgride, que não se santifica. Por que eu não era assim? Por que agora eu odeio as pessoas? Por que agora eu falo tanto mal? Porque não é Deus que está em você. Porque se o Espírito de Deus estiver em nós, nós daremos frutos que glorifiquem o nome de Deus.
Agora ele diz para nós: salvai-vos dessa geração. Eu quero te convidar a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Você é geração eleita por Deus. Você é povo de Deus. Você precisa ficar firme, querido. Você precisa se fortalecer na palavra. Mas para isso você precisa se santificar e se conectar, manter unidade, comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com as pessoas. Por mais difícil que seja o nosso relacionamento, nós nos amamos com o amor de Jesus, nós nos perdoamos uns aos outros. Quando um irmão ofende o outro irmão, ele sabe que errou, ele se humilha, ele vai lá, pede perdão: meu irmão, me perdoa porque eu falhei, mas eu não vou te abandonar, eu vou melhorar, Deus vai me curar, Deus vai me sarar, Deus vai me restaurar, eu estou me santificando, eu estou me esforçando, eu quero o céu, eu não quero os demônios em mim, eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus. Você tem que querer Deus, porque se Deus não habitar, querido, quem vai habitar são os demônios. É o que Deus está dizendo nessa noite. É uma batalha. Quem você quer dentro de você? Quem você quer sentado no trono do teu coração? Você sabia que no teu coração tem um trono? E aí você pensa que está no controle. É mentira. Ninguém está no controle desse coração aí. Só tem dois que podem te controlar: ou Deus ou o diabo. Se Deus não está te controlando as suas emoções, a sua vida, a sua história, o diabo está nesse negócio aí. Você precisa empurrar esse camarada para fora. Você precisa botar ele para fora. Em nome de Jesus, você tem que dizer: Senhor, Senhor, tira esse demônio de dentro de mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso viver dessa maneira. Eu quero ser cheio de Deus. Enchei-vos do Espírito. É você que busca o Espírito Santo, é você que se santifica, é você que ora, é você que lê a palavra, é você que busca a Deus, porque já está tudo pronto, querido. Ele diz assim: se aproprie, entrai diante dele com ousadia. Através de Jesus você tem ousadia para ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser santo, eu quero ter comunhão, eu quero andar em vitória. É você, querido. Está disponível nessa noite para você. Deus está aqui te dizendo: filho, eu quero te encher nessa noite. Feche os seus olhos nesse momento. Ore comigo nesse momento. Esse é o momento de você orar. Enquanto o Júnior louva, nós vamos ser breve, querido. Me perdoa a hora. Mas Deus está dizendo que Ele te ama e que Ele quer mudar a sua história. Mas você tem que fazer uma aliança com Deus. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Você tem que olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu não quero viver dessa maneira. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Chame o Espírito agora. Fale com ele agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Falar, tu cantavas sobre mim. Senhor, ouve a oração do teu filho agora, da tua filha. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Senhor, vai curando agora. Diz teu respirar, vai curando agora. Tua vida em mim. Vai transformando agora, Espírito Santo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Perdoa, Senhor, os pecados. Impressionante. Assim
te ama. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém que quer reconciliar com Jesus. Se tem alguém entre nós que quer renovar a sua aliança com Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Se você entrou querendo parar, se você entrou com dúvida no seu coração, mas Deus está te chamando nesse momento. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais e tudo ele fará. Ele vai guiar a sua vida, ele quer guiar os seus passos, mas você precisa dar o passo. Você precisa se reconciliar com Deus, fazer uma aliança nessa noite. Não estou dizendo que você tem que ser crente da comunidade, não. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Ele quer habitar em você. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, se reconciliar, levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Levanta a sua mão como sinal de que você se rende a Jesus. Rendição é reconhecer que não dá para seguir em frente sem Ele. Ele diz assim: sem mim nada podereis fazer. Se tem alguém entre nós que quer fazer uma aliança com Deus, entregar o caminho a Jesus, confiar nele, levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, fale melhor no nosso coração. Aquilo que a gente precisa melhorar, nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Ore comigo nesse momento, querido. Ore, fale com Deus. Muito mais importante é você tomar uma decisão aí mesmo, onde você está. Uma decisão de falar: Senhor, não me deixe sozinho. Eu quero Te servir. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Ore agora nesse momento. Fale com Deus em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a igreja do Senhor. Senhor, nós acreditamos que Tu estás conosco e que nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa guerra. As portas do inferno vão cair diante de nós. Nós acreditamos na Sua promessa. E se entrou aqui alguém nessa noite, ó Deus, que está em dúvida, que o Senhor tire toda dúvida. Se entrou alguém aqui que o diabo cegou o entendimento, nós declaramos que caia por terra todas as escamas agora. Que o Teu Espírito Santo revele ao coração a Tua vontade e Teu querer. Que o Senhor quebre as cadeias, que caiam por terra todas as cadeias nessa noite. E livra o Teu filho da mentira, do engano do diabo. Liberte-nos, ó Deus, de toda a obra da carne, de toda a impureza, de toda a imundícia. Nós queremos nos santificar ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia.